A noite tranquila sobre a região de Chernobyl foi abruptamente interrompida por uma explosão que ecoou pela vasta zona de exclusão, lançando um clarão alaranjado sobre a paisagem deserta. O estrondo, registrado por sensores sísmicos a dezenas de quilômetros, reacendeu o medo de uma ameaça invisível: a contaminação radioativa. A usina, localizada no norte da Ucrânia, próxima à fronteira com Belarus, voltou ao noticiário global, trazendo à tona questões sobre segurança nuclear, tensões geopolíticas e as possíveis motivações por trás desse evento inesperado. O incidente ocorreu às 1h50 da manhã, quando um drone de ataque atingiu o sarcófago de aço e concreto, construído sobre o reator número 4, o mesmo responsável pelo desastre de 1986, o pior acidente nuclear da história. O impacto provocou um incêndio imediato, acompanhado de uma densa fumaça que se ergueu acima da instalação abandonada. Equipes de emergência, equipadas com trajes de proteção e veículos especializados, foram mobilizadas rapidamente, cruzando a zona de exclusão em alta velocidade. O som das sirenes ecoava pelo ambiente enquanto tentavam controlar as chamas e avaliar a situação. A resposta oficial, no entanto, demorou a chegar. Por horas, o governo ucraniano manteve-se em silêncio, o que alimentou uma onda de especulações. Especialistas questionaram a hesitação diante de um evento de tamanha gravidade. O Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia declarou posteriormente que os níveis de radiação estavam sob controle, mas não forneceu detalhes sobre os danos estruturais no sarcófago. Essa falta de clareza gerou desconfiança tanto entre a população local quanto na comunidade internacional. Fontes próximas ao governo, que pediram anonimato, afirmaram que havia conhecimento prévio sobre possíveis ameaças contra a usina. Essa informação impulsionou a teoria de que o ataque poderia ter sido planejado internamente com o objetivo de atrair apoio externo. Analistas apontam para o contexto atual de desgaste no apoio internacional à Ucrânia, que enfrenta dificuldades no prolongado conflito com a Rússia. O uso da tática conhecida como terra arrasada, na qual estruturas estratégicas são destruídas para dificultar o avanço inimigo ou justificar novas medidas de defesa, tem precedentes históricos e não pode ser descartado. A escolha de Chernobyl como alvo não foi aleatória. A usina carrega um peso simbólico global, sendo uma lembrança constante dos perigos inerentes ao uso da energia nuclear. O desastre de 26 de abril de 1986, que resultou na contaminação de vastas áreas da Ucrânia, Belarus e Rússia, permanece vivo na memória coletiva. O ataque recente reacendeu esses temores, levando muitas famílias nas regiões vizinhas a abandonarem temporariamente suas casas por precaução, mesmo com as autoridades garantindo que não houve aumento nos níveis de radiação. O impacto não se limitou à esfera local. Nas horas seguintes ao incidente, líderes europeus convocaram reuniões emergenciais para discutir a segurança de instalações nucleares em todo o continente. Em Bruxelas, representantes da União Europeia destacaram a vulnerabilidade dessas infraestruturas diante do uso crescente de drones em conflitos modernos. A Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, com sede em Viena, confirmou o ataque e reiterou que equipes de monitoramento permanecerão na região para avaliar possíveis danos a longo prazo. A repercussão atingiu também os mercados financeiros. Bolsas de valores em Londres, Frankfurt e Paris registraram quedas significativas nas ações de empresas ligadas ao setor nuclear, refletindo a preocupação com os riscos associados a esse tipo de instalação em tempos de guerra. O governo ucraniano, por sua vez, solicitou formalmente à OTAN o reforço de sistemas de defesa aérea para proteger infraestruturas críticas, incluindo outras usinas nucleares ainda em operação. Geopoliticamente, o ataque a Chernobyl ocorre em um momento de escalada significativa das tensões no leste europeu, em meio a um cenário de instabilidade que se arrasta há mais de uma década. O conflito, que teve início em 2014 com a anexação da Crimeia pela Rússia, evoluiu para uma guerra prolongada que afeta não apenas a Ucrânia, mas todo o equilíbrio geopolítico da região. A ofensiva contra a antiga usina nuclear reacendeu a percepção de insegurança e vulnerabilidade, especialmente porque envolve uma instalação com forte carga simbólica e histórica. O governo ucraniano, por meio de pronunciamentos oficiais de Kiev, responsabilizou as forças russas pelo ataque. Segundo autoridades locais, os destroços do drone encontrado no local apresentam características compatíveis com modelos amplamente utilizados pelas forças de Moscou, incluindo dispositivos de orientação por GPS e um sistema de evasão
tão avançado. O presidente Volodymyr Zelensky declarou em entrevista coletiva que o ataque representa uma tentativa clara de semear o medo e desestabilizar ainda mais a região, solicitando apoio internacional para reforçar as defesas ucranianas. Por outro lado, o Kremlin negou categoricamente qualquer envolvimento na ação. O porta-voz Dmitry Peskov classificou o incidente como uma provocação planejada e sugeriu que a Ucrânia estaria tentando manipular a opinião pública para atrair maior apoio militar e financeiro do Ocidente. Moscou reiterou o pedido por uma investigação independente conduzida pela Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, e pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE. A troca de acusações intensificou o clima de desconfiança entre as nações, elevando as preocupações de líderes internacionais. O chanceler alemão Olaf Scholz descreveu o ataque como um evento alarmante que exige total transparência e cooperação entre as partes. Já o presidente francês, Emmanuel Macron, alertou sobre os riscos de escaladas irreversíveis, caso o incidente não seja esclarecido com rapidez e objetividade. Além das implicações diplomáticas, o ataque a Chernobyl trouxe consequências diretas para a população local, que já carrega o trauma do acidente nuclear de 1986. O medo da contaminação radioativa voltou a assombrar os moradores das regiões próximas, levando a uma corrida por suprimentos básicos, como água potável, alimentos não perecíveis e máscaras de proteção. Vilarejos próximos à zona de exclusão, como Ivankiv e Polissky, registraram aumento na saída de moradores, que buscaram refúgio em cidades mais afastadas, como Jitomir e Vinnytsia. Autoridades locais instalaram postos de triagem nas estradas, oferecendo orientações e distribuindo materiais educativos sobre como agir em caso de vazamento. O temor foi intensificado por boatos disseminados nas redes sociais, o que obrigou o governo ucraniano a reforçar a divulgação de informações oficiais sobre o controle da situação. Organizações humanitárias, como a Cruz Vermelha Internacional e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a ACNUR, entraram em ação imediatamente. Equipes foram mobilizadas para distribuir kits de segurança contendo máscaras de iodo, luvas, água potável e mantimentos. Voluntários relataram cenas de pânico em alguns pontos, com famílias inteiras abandonando suas casas de forma precipitada, temendo uma repetição dos eventos de 1986, quando o reator 4 liberou uma nuvem radioativa que atingiu diversos países da Europa. Especialistas em energia nuclear ressaltam que o ataque não atingiu diretamente a estrutura principal do reator, mas alertam para possíveis microfissuras no sarcófago, que protege o material radioativo. O engenheiro bielorrusso Ivan Kovalenko, que participou da construção do novo confinamento seguro, instalado em 2016, destacou que qualquer comprometimento dessa barreira pode liberar partículas perigosas ao longo dos anos. Mesmo sem um aumento imediato nos níveis de radiação, o impacto desse ataque pode ser sentido no futuro, caso os danos não sejam devidamente monitorados e reparados, explicou Kovalenko. A tensão internacional em torno do episódio se reflete na postura de diversos países europeus, que agora discutem o fortalecimento da segurança de suas próprias instalações nucleares. O governo polonês, por exemplo, anunciou a revisão de protocolos de segurança na usina de Żarnowiec, enquanto a Romênia reforçou a vigilância em Cernavoda. O impacto político também se manifesta no campo econômico. O mercado energético europeu reagiu com volatilidade diante da notícia, registrando quedas nas ações de empresas nucleares e aumento temporário no preço do gás natural, em meio a temores de instabilidade prolongada na região. O episódio, além de evidenciar as vulnerabilidades físicas das infraestruturas críticas, demonstra o poder psicológico que um ataque direcionado pode exercer sobre a população e sobre os mercados globais. À medida que as investigações avançam, permanece a dúvida: o ataque foi uma ação externa com o objetivo de enfraquecer o moral da Ucrânia ou uma manobra interna para atrair atenção internacional?
O desfecho dessas apurações pode redefinir os rumos do conflito e influenciar diretamente o futuro da segurança energética no continente europeu. Enquanto as investigações seguem, Chernobyl permanece sob vigilância reforçada. O ataque, seja resultado de uma ação externa ou interna, serviu como um lembrete de que, mesmo após décadas de inatividade, o local continua sendo um ponto sensível no xadrez geopolítico europeu. O medo de uma nova crise nuclear, aliado às incertezas sobre a autoria do ataque, mantém a comunidade internacional em alerta diante de um conflito que, ao longo dos anos, tem desafiado os limites da diplomacia e da segurança global.